Olá, muito bom dia para você, excelente semana. O Record News Rural de hoje está no ar, fique com a gente. A vida de agricultores familiares de Porto Velho deve mudar com a chegada do primeiro frigorífico abatedor de aves na cidade. Na zona leste de Porto Velho, um projeto que começou com uma dificuldade enfrentada no campo, hoje se transforma em solução. A inauguração do primeiro frigorífico abatedor de aves do município marca um novo capítulo para a agricultura familiar da capital. Há cerca de 10 anos, produtores entregavam frangos vivos para os programas sociais. Com mudanças na legislação federal, a entrega passou a ser permitida apenas com abate e embalagem dentro das normas sanitárias. Sem um local certificado em Porto Velho, muitos agricultores ficaram impedidos de vender a produção. E a gente tem essa área de terra aqui, 2,5 hectares. E a gente, para não perder as vendas do programa da alimentação escolar, a gente mudou. Nós cancelamos os nossos registros de polpa de fruta e a gente mudamos o prédio e transformamos num abatedouro de frango, o primeiro frigorífico do Porto Velho. O frigorífico foi construído com recursos próprios e tem capacidade para abater até 8.000 aves por dia. Assim que inaugurado, deve contar com alojamento de 10.000 pintinhos, que devem ser abatidos em cerca de 40 dias. Que a agricultura familiar, eles trabalham na roça, mas tem que ter renda. E quando a gente atende a merenda escolar, através da Lei 11.947, que é uma lei federal, ela estipula para cada DAP vendas de R$40 mil. Entende? Então, o produtor, o que ele produz, ele tem mercado para ele vender a produção dele. Nós aqui vai ser uma integração, que nós temos o frigorífico, também um barracão para criar o frango e abater o frango no frigorífico. Após o projeto ficar pronto, a expectativa é passar por aqui de 5 a 6 mil aves por dia. Uma forma de fomentar a economia local, trazendo retorno direto para a agricultura familiar. No modelo adotado, pequenos produtores de comunidades como Cinturão Verde, Bacia Leiteira e outras regiões próximas vão criar aves em suas propriedades. Depois, tudo será abatido e processado no frigorífico, seguindo à risca as normas sanitárias. Existe agricultura familiar dentro de Porto Velho antes desse frigorífico e pós esse frigorífico. Então, esse acontecimento, essa realização desse trabalho vai gerar oportunidade de renda para muitas famílias. Nós estamos fazendo um trabalho aqui no grande Cinturão Verde de Porto Velho, um raio de até 90 a 100 quilômetros, porque mais do que isso já impede um pouco o transporte das aves, mas isso aí vai beneficiar diretamente essas famílias. Inicialmente, a produção será destinada a programas governamentais, como a merenda escolar. A expectativa é ampliar para o comércio geral, fortalecendo a economia e abrindo novas oportunidades no campo. Quando a gente iniciou o projeto, através da cooperativa Agrobom, então mais ou menos umas 35 famílias, eles aderiram, e eu chamo assim, que criou-se uma inveja boa, né? Quando se desperta o interesse nas pessoas em produzir e gerar renda, porque nós lá na roça é bastante sacrificado, mas quando aparece essa oportunidade e as pessoas se agarram nisso, tem tudo para dar certo e mudar a situação financeira dela lá no sítio. O Peru habilitou novas unidades para exportação de material genético animal. Além disso, o prazo das autorizações já concedidas foi renovado até 2028. Em 2025, o Peru importou mais de 729 milhões de dólares em produtos agropecuários brasileiros, com destaque para produtos florestais, carnes, cereais, farinhas e preparações. Agora, o país acaba de habilitar 36 novas unidades brasileiras para a exportação de material genético animal. Do total, 31 são voltadas à genética de aves e 5 ao material genético bovino. Além das novas inclusões, o Serviço Nacional de Sanidade Agrária do Peru renovou as licenças de exportação de todos os estabelecimentos do segmento, que já operavam com o mercado peruano, com validade até dezembro de 2028. Para o setor avícola, com as novas habilitações, o número de estabelecimentos autorizados a exportar para o Peru dobra.
Já a inclusão de 5 unidades no segmento de material genético bovino representa um aumento de 83% na lista de estabelecimentos aptos, com foco no atendimento à pecuária de corte e de leite. A produção de mel movimenta por ano cerca de 900 milhões de reais no Brasil. Os números são do IBGE e mostram o potencial de regiões como o interior paulista. São José do Rio Preto, no noroeste do estado, tem implementado uma política de incentivo ao desenvolvimento da atividade. Davi montou esta criação de abelhas dentro do asilo de Schmidt. Ao contrário do que muitos pensam, elas não oferecem risco, já que não possuem ferrão. Começou por causa de um idoso que nós acolhemos, que conhecia as abelhinhas. Aí eu peguei e comecei a trazer uma caixinha, trazer outra e peguei o gosto pela coisa. Ele conta que também possui criação de abelhas em uma propriedade rural. Além da extração do mel, elas ajudam na produtividade da lavoura. Funcionou muito. Eu tinha os apicultores que colocavam as abelhas na fazenda, não usavam os inseticidas na hora da polinização. Eu ajudava eles me ajudavam e aumentava bem a produção. Outro criador de abelhas é Rafael. Ele realiza o serviço de resgate delas, que é a retirada das colmeias de lugares públicos ou residências onde não são bem-vindas. Já criava desde pequeno, que meu pai tinha uma caixinha de jataí, e uma vez eu me deparei com um enxame que estava em apuros, né? Assim, o caminhão passou numa estrada de uma chácara e remoeu a terra e o enxame ficou exposto. Aí eu fui lá com uma caixinha, capturei ele, coloquei na caixinha tudo e comecei a fazer. Vi que não tinha ninguém aqui na cidade que fazia esse projeto assim, de resgate de abelhas. Então hoje em dia todo enxame que a prefeitura vai fazer uma remoção de árvore ou de alguma coisa, eles me chamam, eu vou lá e resgato as abelhas. E se engana quem pensa que o único alimento que tem ligação com as abelhas é o mel. Segundo um levantamento do Ministério da Agricultura e Pecuária, 76% das plantas que produzem alimentos no Brasil dependem da polinização de animais para essa produção, especialmente as abelhas. A gente tem 3 grupos de plantas, que assim, se não houver abelha, a produção é muito baixa ou zero. É o caso de melão, de maracujá, de maçã. Nós temos as culturas beneficiadas, que produzem, mas a produtividade aumenta muito com a presença das abelhas em relação a ausência das abelhas. Aí você pode considerar café, você pode considerar citros, você pode considerar soja, inclusive. Então, elas têm uma importância para garantir segurança alimentar, que é no alimento que vai ser produzido para ser consumido pelos seres humanos, e tem importância econômica, pensando nas commodities. Quem não quer 30% de aumento, por exemplo, na sua produção de café ou de soja? Segundo o IBGE, a produção de mel no Brasil chegou a 64 toneladas em 2024, movimentando cerca de 900 milhões de reais. São Paulo é o 6º colocado entre os estados brasileiros produtores do alimento. Nós temos uma perspectiva, estudos que mostram que o Brasil tem capacidade ainda para aumentar muito mais a produção de mel e fazer atendimento tanto do mercado interno quanto do mercado externo. Por conta da nossa flora, por conta da diversidade de plantas que a gente tem, ele é considerado um mel de muito melhor qualidade, em termos nutricionais, do que mel de outros países. O brasileiro ele tem o costume de achar que o mel é remédio. Só toma quando ele está gripado, está com uma garganta arranhando, alguma coisa. E erroneamente, né? Porque o mel é um alimento. O mundo inteiro trata o mel como alimento. E é bom demais, né? Olha, os preços dos ovos subiram na semana passada, mas ainda assim estão abaixo dos valores do ano passado. A retomada do consumo fez com que as vendas de ovos melhorassem na primeira quinzena de janeiro. Com isso, as cotações também subiram. De 7 a 14 de janeiro, a valorização da proteína chegou a quase 60% nas regiões acompanhadas pelo CPEA. Mas, de acordo com o Centro de Pesquisas, mesmo com a alta, os preços ainda seguem abaixo dos verificados em novembro e também inferiores aos observados em janeiro de 2025. Produtores rurais de Campos, no Rio de Janeiro, relatam prejuízos por conta da seca que atinge a região e também pela abertura das comportas do Canal das Flechas. A principal reclamação dos produtores rurais da Baixada Campista é que, além da seca que a região sofre, também enfrenta os problemas ocasionados pela abertura das comportas do Canal das Flechas, que foi construído na década de 40
justamente para auxiliar a produção rural. Eles não avisam quando vai abrir a comporta. A gente só vê quando a água está abaixando, está secando, que aí a gente vai tomar pé da situação que a comporta está aberta. E a gente pede para fechar, tipo assim, a gente pede fechar hoje de manhã que a gente está precisando da água. Aí vai fechar para o lado da tarde, dependendo da maré, dependendo de várias situações. Para abrir, abre rápido. Adriano é produtor de cana e fala que se eles fossem comunicados da abertura das comportas, conseguiriam se planejar. A gente ia tomar alguma providência, alguma coisa, mas na realidade, hoje está sendo difícil. Hoje a gente não consegue muito fazer isso, entendeu? Se for abrir a comporta ali 2, 3 dias, a gente aguenta alguma água, uma coisa, mas fica aberto uma semana, 2, aí prejudica a gente passa a ficar sem água. Que a gente depende dessa água aqui do Canal das Flechas. Fernando é criador de bovinos há 25 anos e conta que toda vez que as comportas são abertas, as propriedades ficam completamente sem água, o que gera prejuízos e até a morte de animais. O trabalho aumenta, tem alguns proprietários que têm recurso, tem outros que não têm. O que tem recurso leva os tambores d'água para tá salvando os seus animais. É muito animais morrendo com dificuldade. Por quê? Abre as comportas sem nos consultar e não dá satisfação a nós. E a água indo para o mar. Não existe isso e morrendo aqui, são 20 mil produtores da nossa região. São prejuízos para todos. Eliane cultiva peixes e camarões em 2 propriedades diferentes na Baixada Campista. E também está amargando prejuízos com a abertura das comportas do Canal das Flechas. Quando abre a comporta, eu sou prejudicado das 2 maneiras, que a água salgada não chega e seca a parte que eu trabalho com peixe e água doce, a água vai embora também, o nível seca, você não tem como repor água. Eles contam ainda que a Lagoa Feia ainda não está com nível suficiente para a abertura das comportas. O atual é de 1,89 metros, mas para abrir precisa estar com 2,10 metros. Tudo piora com o fato da lagoa já estar com assoreamento de cerca de 80 centímetros, além de lixos. O Canal das Flechas é o maior do estado. Ele é artificial. Foi construído na década de 40 para ajudar a escoar a água da Lagoa Feia para o mar. É fundamental para a produção agrícola e também para a pesca da Baixada Campista. Se os proprietários estão reclamando é porque a situação de seca é grave, porque quando a lagoa enche, eles pressionam para que as comportas sejam abertas. Falta um planejamento simples, a automatização dessas comportas tem que ser melhor regulada, de forma que elas atendam aos interesses de todos, né? Pescadores, produtores rurais e o município de Quissamã. Enquanto as autoridades não tentam ajudar os produtores da Baixada, eles pensam em desistir. Tem hora que eu penso em vender, minha filha. Vou ir para a cidade, para todo mundo está indo para a cidade. Vão ver o que vão comer na cidade, porque a gente produz aqui, não temos valor. Então, está difícil você viver. A Secretaria Municipal de Agricultura disse que a situação das lagoas é monitorada de forma permanente pelo comitê responsável, coordenado pelo INEA em conjunto com o Comitê da Bacia do Baixo Paraíba do Sul. A decisão sobre a abertura das comportas é tomada de forma colegiada pelos 2 órgãos. Agora, como será que fica o tempo esta semana? Confira agora na previsão para todo o país. A semana começa com a atuação da frente fria, ainda influenciando as condições de tempo no sul do país. E avançando também pela região sudeste, além da presença de calor e umidade na atmosfera e pela configuração de um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul, as ACAS, que deverá estar formada até o fim do dia, atuando sobre parte da região sudeste, centro-oeste e norte do país, além do centro-sul e oeste da Bahia, provocando pancadas de chuva mais fortes, temporais e volumes elevados de chuva. A partir desta segunda, dia 19 de janeiro, um novo episódio de Zacas deve se formar no país e permanecer até a sexta, dia 23 de janeiro, espalhando instabilidades pelo norte do Rio, Espírito Santo, centro-norte, leste e oeste de Minas, Distrito Federal, metade norte de Goiás e de Mato Grosso, Rondônia, centro-sul do Amazonas, do Pará e do Tocantins,
além do centro-sul e oeste da Bahia. Os maiores volumes de chuva devem ocorrer na zona da Mata Mineira, Vale do Rio Doce, no Espírito Santo. Estas áreas, além do leste de Minas e a região central de Goiás, poderão receber de 200 a 400 milímetros de chuva. A região entre o sul de Goiás e o Triângulo Mineiro também deve ter chuva bastante volumosa, com acumulados estimados entre 100 e 200 milímetros em 5 dias. E essa situação deve causar transtornos para a população, como enchentes, alagamentos em centros urbanos e deslizamentos de terra, devido ao solo mais encharcado. Desde a madrugada, há previsão de chuva no litoral e leste de Santa Catarina e do Paraná, além do Nordeste gaúcho. Ao longo do dia, as pancadas ganham força no Paraná, além do leste catarinense, e há risco de temporais localizados. Já no restante do Rio Grande do Sul, o tempo firme predomina. E após a passagem da frente fria, as temperaturas devem ficar mais amenas no estado gaúcho e em áreas da serra. Pela manhã, também há chance de chuva fraca moderada no oeste, noroeste e Triângulo Mineiro, além do oeste e sul paulista. Com o avanço da frente fria, as chuvas também ganham força ao longo do dia em áreas da região sudeste. Há risco de temporais e volumes elevados no leste e litoral paulista. No sul de Minas, Rio e no Espírito Santo, também há previsão de chuva mais forte, principalmente entre a tarde e a noite. E ao longo do dia, as acas começam a se configurar. Em áreas do oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, norte e nordeste de Minas, o calor segue predominando. As instabilidades também atuam desde cedo em Mato Grosso do Sul, com chuva forte e risco de temporais. Pela manhã, também chove em Goiás, além do sul e leste de Mato Grosso. E ao longo da tarde, as instabilidades ganham força pela região. No Nordeste, a chuva começa mais intensa no oeste litoral da Bahia e de maneira mais fraca no interior do Maranhão, Piauí e Ceará. Ao longo do dia, as pancadas ganham força nessas áreas, além do centro-sul e oeste da Bahia. E há risco de temporais. E o calor e o tempo abafado continuam. Amanhã também começa com pancadas mais fortes no Acre, Pará, sul do Tocantins e também no Amapá. E ao longo do dia, a atuação da zona de convergência intertropical mantém instabilidades no Amapá, enquanto as pancadas de chuva seguem ocorrendo em Rondônia, sul de Roraima, Amazonas, Pará e Tocantins, de maneira moderada a forte intensidade, e há risco de temporais em algumas áreas. E em relação às temperaturas para esta segunda, máximas de 24 graus em Porto Alegre, 25 em São Paulo e em BH, 27 em Campo Grande e Goiânia e até 30 graus em Cuiabá e em Salvador. Os embarques brasileiros de suco de laranja caíram no último semestre de 2025. Em volume, a queda foi de 8,1%, já em receita, a retração foi de mais de 23%. O período corresponde ao primeiro semestre da safra 2025-2026 e quem chega para conversar com a gente sobre os motivos dessa queda, dessa retração, é o Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Ingrid. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Prazer é sempre nosso e a gente percebe aí, né, só pela introdução que eu dei, uma redução expressiva, tanto em volume como em receita nos embarques. O que foi que aconteceu? Bem, na verdade, essa safra agora, ela está sofrendo os efeitos do que aconteceu no ciclo passado. A safra 24-25, a safra anterior, ela foi marcada por aumentos de preço expressivos. Foram os maiores preços já registrados no setor, tanto para compra de fruta aqui no Brasil, quanto para venda de suco no mercado internacional. Isso tem um efeito deletério sobre a demanda. O consumidor, quando ele é impactado por aumentos de preço que são muito expressivos, ele pula fora da categoria e acaba procurando outras opções mais baratas. E agora, por conta disso, a gente enfrenta esse período de retração na demanda, principalmente na Europa, Ingrid. Bom, a gente vai falar especificamente de Europa daqui a pouco, mas dos países que mais importam do Brasil, os Estados Unidos é o principal destino do suco de laranja e foi um dos poucos países que teve um crescimento em volume e receita no período. É isso, Ibiapaba? E aí eu queria que você considerasse também que a gente teve o tarifaço, né, norte-americano que impactou de alguma maneira nisso tudo.
Bem, vamos começar pelo tarifaço. Logo na primeira lista de sessão, o suco de laranja já ficou fora da tarifa adicional de 40%, que foi um grande alívio para o setor, porque a tarifa dos 10% somada à tarifa de 40% tornaria ali inviável praticamente as exportações de suco de laranja. Então, com apenas, né, vamos colocar entre aspas aqui, com a tarifa de 10% somada à tarifa de $415 por tonelada, que o setor já enfrenta já há décadas, foi possível manter os embarques. E depois, nesse último anúncio, agora do final do ano, do governo Trump, o setor ele foi excluído também da tarifa de 10% e voltamos à vida normal. No mercado americano, Ingrid, o que acontece? A gente tem visto uma retração da produção na Flórida ao longo dos últimos anos. As estimativas apontam para esse ano uma produção de apenas 11,4 milhões de caixas na Flórida. Para que a gente tenha uma ideia, menos de 20 anos atrás, a Flórida chegou a produzir 250 milhões de caixas. Ou seja, eles estão produzindo ali praticamente 5% do que eles já produziram. Nesse mesmo período, o consumo americano ele veio caindo também. A gente pode estimar aqui um consumo americano num passado relativamente recente, aí por volta de 20 anos, 15, 20 anos, de cerca de 1 milhão de toneladas de suco de laranja equivalente a 66 brix, que é a medida que a gente usa no mercado, e hoje está mais ou menos em 500 mil toneladas, o que é metade. O que aconteceu foi que o consumo caiu nos Estados Unidos, mas a produção da Flórida caiu mais do que o consumo. Então, isso abriu um espaço para que o suco de laranja pudesse ser mais exportado nos Estados Unidos. Então, o que a gente vê hoje é isso, é o Brasil fazendo o seu papel de fornecedor complementar à produção dos Estados Unidos, e isso acabou resultando num aumento aí das exportações, tanto em volume quanto em receita. E a gente acompanhou, né? Você falou do tarifaço, nós acompanhamos que o suco de laranja ficou de fora. Mas a laranja, ela entrou na primeira lista, né? O que muita gente estranhou. Por que essa divisão, essa diferença? Tem uma explicação? Existe assim uma interdependência grande da indústria de suco de laranja americana com a indústria de suco brasileira. Quando a gente olha para o consumo americano, cerca de 56% do consumo americano de todo suco de laranja consumido nos Estados Unidos é suco brasileiro. Quando a gente olha os dados das importações, cerca de 70% de tudo que se importa de suco de laranja nos Estados Unidos vem do Brasil. Então, o que aconteceria caso o Brasil não pudesse exportar suco de laranja para os Estados Unidos seria, enfim, uma questão caótica para a indústria americana e seria economicamente um impacto muito grande. Então, essa interdependência somada aos investimentos brasileiros que existem nos Estados Unidos também, lá a gente tem fábrica, tem porto, tem, enfim, uma série de estruturas por conta dessa cadeia, isso também foi levado em consideração pela administração do governo Trump, que no final das contas fez essa separação. O suco de laranja ficou isento da tarifa de 40% e mais tarde da tarifa de 10%. Portanto, não é por acaso, é por uma questão de estrutura de cadeia mesmo. Perfeito. E Biapaba, a Europa manteve a segunda posição no segundo semestre, né, do ano passado como principal destino do suco brasileiro. E aí ela é responsável por quase 40% das exportações, mas teve uma queda, né? Uma queda em volume de quase 32% e uma queda em receita de mais de 40%. A gente está aqui, né, falando também, repercutindo o acordo Mercosul-União Europeia. Qual que pode ser o impacto desse acordo para o suco de laranja brasileiro? Começando pela participação da Europa, Ingrid, que é muito importante, tá? Ao longo dos últimos anos, até das últimas 2 décadas, vamos colocar assim, a Europa ela foi o principal destino das exportações brasileiras. Em dado momento, a Europa chegou a ter mais de 65% de participação nas exportações brasileiras. Eu me lembro, em alguns anos, que os Estados Unidos, ali por volta de 2010, 2012, por ali, as exportações americanas eram um pouco mais do que as exportações para os Estados Unidos, né? Eram um pouco mais do que 15%. E hoje, hoje, pelo menos, nesses 6 primeiros meses de safra,
de exportação, elas já são mais de 50%. Então, houve uma mudança estrutural, parte por conta do que a gente já falou, da necessidade americana de importar mais suco pela deficiência da Flórida, e também por essa queda de consumo na Europa. A gente falava no começo agora dessa conversa sobre o impacto da alta de preço do suco de laranja no consumo mundial. Na Europa, isso foi muito mais sério. A gente tem que lembrar que o mercado europeu ele é um mercado orientado para preço e 70% do consumo ele acontece com marcas próprias de supermercado, e essas marcas elas têm como principal atrativo um preço mais em conta. Então, são aquelas marcas próprias dos supermercados que oferecem ali um desconto em relação às marcas de referência. E quando a gente olha que a gente teve um aumento muito grande de aumento de preço na gôndola, isso acabou espantando um pouco o consumidor para outras categorias. A gente tem que levar em consideração também a própria exposição de gôndola, ou seja, a quantidade de caixinhas de suco de laranja, enfim, de embalagens de suco de laranja à disposição do consumidor. Houve uma redução expressiva por conta dessa safra que foi muito pequena e um volume muito aquém do que o Brasil estava acostumado a entregar. Outro ponto que foi importante também, Ingrid, nesse consumo da Europa, foi a questão dos engarrafadores, que são os nossos clientes, lançarem novas linhas de produto com o suco diluído. Então, foram lançadas novas linhas com mix de fruta e foram lançadas novas linhas com néctares, que é o suco diluído, aí vamos colocar 50%. Essa é uma questão estrutural que não volta mais, esse consumo. Agora, conforme os preços forem se acomodando, a gente pode ter aí uma retomada, pelo menos parcial, desse consumo. E o acordo Mercosul-União Europeia, o que ele traz para o setor? Ele traz melhora de margem, ele traz a possibilidade de que, no médio prazo, a gente tenha uma redução dessas tarifas de importação e isso faça com que o produto chegue mais barato para o consumidor, e isso pode, sim, favorecer o consumo indiretamente. Existe uma expectativa de mais de 300 milhões de dólares nos próximos anos, é isso que pode, acumulado, né? Que pode, o setor de suco de laranja pode ter a mais, pode ter de receita, é isso? Exatamente. Quando a gente faz o cálculo do que essa desgravação, ou seja, essa diminuição das tarifas ao longo dos próximos anos, elas vão significar, em termos de economia, de tributos pagos para o Tesouro Europeu, isso gira em torno de 300 milhões de dólares. E o que é importante a gente destacar nisso? Isso é um dinheiro, Ingrid, que ele não entrava na cadeia. Ele é um dinheiro que você paga para um tesouro, isso entra lá para o tesouro daquele país, ou no caso, desse bloco, e ele ajuda a custear o sistema, enfim, o sistema político desses países. Agora não, agora à medida que essa tarifa ela for sendo reduzida, essas margens elas voltam para dentro da cadeia. Obviamente, não é 100% da margem que fica para o setor brasileiro, de indústrias, produtores, os trabalhadores que ficam aqui. Existe uma apropriação também por parte dos nossos clientes, mas no final das contas é bom para todo mundo, porque você tem a possibilidade de ofertar um produto com um preço, com um custo menor, né? E isso não deixa de ser muito importante para o setor e impactante do ponto de vista financeiro. E, Biapaba, o mercado asiático também é muito importante, né? A gente tem China e Japão, mas com reduções expressivas, né? Nesses últimos meses, a China teve uma redução de 45% em volume, receita 17%. O Japão importou mais de 5 mil toneladas, uma redução de mais de 50% em volume e uma retração de 60% mais ou menos em receita. Como é que o mercado asiático se insere nos envios brasileiros de suco de laranja? A China, principalmente, nos últimos anos, ela tem exercido um papel importante, ela tem crescido. A China chegou em alguns anos, vamos colocar, antes da safra passada, a safra passada foi a 24, 25, na 23, 24, vamos colocar ali, a China chegou a alcançar 8% de participação, agora diminuiu bastante. Por quê? Justamente por conta dessa elasticidade de preço. O mercado chinês ele é muito sensível a preço. Então, ele acaba ali, cada vez que a gente tem um aumento substancial de preço, as vendas diminuem no mercado chinês, isso é normal, sempre foi assim e muito provavelmente será assim ainda por um bom tempo. No Japão, é uma questão um pouco mais estrutural de consumo,
eles têm hábitos de consumo um pouco diferentes. O principal produto deles na categoria suco são os sucos de vegetais, então existe o suco de laranja ali como ingrediente entrando na formulação desses produtos, embora, claro, haja sim algum suco de laranja 100% sendo vendido no mercado japonês. Existe também a oferta de outros países, como Israel, que é um competidor importante do Brasil no mercado japonês, que acaba ofertando também uma quantidade significativa de suco de laranja, embora o Brasil ele seja majoritário. O que a gente espera? Que conforme agora, ao longo dessa safra, os preços se acomodem por conta do aumento de oferta aqui no Brasil e também por conta da queda de demanda nos principais destinos, aos poucos a gente vai trazendo esse consumidor de volta, que ficou aí um pouco assustado com o aumento de preços e que, tão logo ele perceba que o suco de laranja está mais viável economicamente, ele acaba voltando para a categoria. Bom, vale ressaltar que esses números que a gente está passando, que a gente está esmiuçando aqui, são referentes ao segundo semestre de 2025, mas que se refere ao primeiro semestre da safra 25-26. Então, agora a gente falou um pouco, né, sobre a União Europeia, enfim, mas como é que a gente pode imaginar 2026, o final dessa safra, então, com relação ao suco? A gente ainda está com expectativas de safra, nós falamos semana passada sobre a questão do greening, né, como é que ele atinge também a produção de laranja no Brasil, mas como é que está a expectativa para 2026? Bem, agora a gente começa a chegar naquele finalzinho de safra aqui. A safra está quase toda concluída, tá, Ingrid? Falta pouquíssimo para processar. Agora acho que até final de janeiro, meados de fevereiro, deve liquidar toda a laranja aí, pelo menos majoritariamente a laranja que existia para processamento no cinturão citrícola aqui de São Paulo e Minas Gerais. E com isso acaba a safra 2025-26. O ano safra continua até junho com as exportações, a gente fica de olho no mercado. Tem duas coisas importantes para acontecerem. Agora, em fevereiro, a Citrus BR deve divulgar os dados de estoque referente a 31 de dezembro de 2025. Esse é um dado importante, porque ele dá para ter mais ou menos uma ideia de quanto suco vai ter disponível no mercado, e isso é super importante para que o mercado ele possa entender como é que está a disponibilidade de produto. E depois, em maio, nós temos a estimativa de safra do Fundecitrus para a safra 26-27, que também é outro número super importante. Bom, a gente segue acompanhando à espera, né, como a gente diz, de boas notícias, mas antes de encerrar, você falou sobre estoque de suco, né? A gente vem acompanhando que nas últimas estimativas, nas últimas safras, o estoque tem ficado baixo, é isso? Os estoques eles estão baixos, a tendência é que eles continuem baixos, a gente não sabe em que nível, até porque não teve tanta disponibilidade de suco assim, para que a gente pudesse ter um aumento significativo de estoque. Qualquer aumento mais significativo de estoque hoje em dia vem da diminuição da demanda, e isso é um dado que é importante. Também a gente não sabe ainda quanto que as indústrias processaram no total, né? Esse é outro dado importante. As indústrias elas vão processando conforme elas necessitam da matéria-prima. Então, esse é um número que vai balizar bastante aí o mercado. A tendência é que a gente tenha aí números baixos, ainda em patamares baixos, mas com certeza será um bom estudo para que a gente possa entender como é que está a dinâmica desse mercado. É isso, a gente segue acompanhando todo o mercado. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação. Uma ótima semana para você. Obrigado, Ingrid, para vocês também. Obrigada. Essa edição vai terminando por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana para você também. Até a próxima.